guys, how are you? I am fine. Welcome. Hello, pessoal. Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos. Bem-vindos à nossa volta às aulas, né? De uma maneira diferente, como vocês estão sentindo, percebendo, né? Em virtude aí do que o nosso país, o mundo está vivendo dessa pandemia. Mas estamos aqui, né? O conhecimento não pode parar, nós temos que dar continuidade às nossas aulas, aos nossos estudos, e a maneira que nós teremos vai ser essa, né? Vocês estarão aí me vendo através da tela do celular, do computador, e eu estarei dialogando com vocês. Deixando bem claro, né, que as nossas videoaulas são curtas para que vocês possam compreender o conteúdo de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim. Vocês vão poder pausar os vídeos, tirarem as dúvidas quantas vezes precisarem, né? E eu estarei sempre à disposição de vocês pelo WhatsApp para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, aqui eu estarei dando a aula, mas vocês estarão tendo contato comigo, né? Através do meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida a respeito do conteúdo que nós estivermos estudando, lembrem-se que eu, né, enquanto professora de vocês, estarei sempre à disposição de vocês. Viram aqui, né, o nosso painel? E nesse capítulo 4, nós lembramos que os meninos estavam voltando das férias, né? Nina, Noah, Andrea, George, estavam voltando das férias e eles já estavam, assim como vocês, conhecendo novos amigos, né? Vocês lembram que nós, na sala de aula, nós fizemos uma apresentação, vocês chegavam, vocês perguntavam where are you from para os colegas de vocês e eles diziam, criavam um país, imaginavam um country, né? Que já tinham estudado. E dialogavam, o bom da nossa aula presencial, né, pessoal? Mas aí a gente vai trabalhando como nós podemos. Então eles estavam vindo, né, voltando às aulas e encontravam um colega e fazia a pergunta, where are you from? Where are you from? Where are you from? Ok? Where are you from? Essa era a pergunta que Nina Noah fazia para os colegas. E aí nós vamos depois focar, né, no verbo to be, que nós falamos muito. Lembra que eu dizia a vocês que era o verbo ninja, né, da língua inglesa? Então nós vamos focar depois no verbo to be. E aí nós temos a resposta. Então eles davam a resposta para os colegas quando perguntavam where are you from? I am from Brasil, por exemplo. I'm from Brazil. Então, eu sou do Brasil. De onde você é? Eu sou do Brasil. Essa era a resposta. E aí a gente percebe também que aqui nós também temos o verbo to be, né, de uma forma contraída, como eu já expliquei para vocês também. E a partir dessa pergunta, nós iremos... isso aqui foi uma revisão do capítulo 3. Né, Capítulo 3, que era onde falava sobre where are you from. Capítulo 4, nós já vamos dar continuidade, mas aí falando sobre nationality, sobre nacionalidade. E aí eu lembro para vocês também, pessoal, que quando nós estávamos fazendo nossos roteiros de estudos, foi passada uma atividade onde vocês iriam criar um time de futebol, né? E nesse time de futebol vocês iriam pensar em jogadores que vocês gostam, que vocês têm conhecimento, colocar o nome daquele jogador, o país daquele jogador e a nacionalidade, né? Teve pessoas que não chegaram a compreender o que de fato a questão queria, me mostraram, não estavam muito de acordo, mas quando eu expliquei, refizeram. Vamos pegar aqui. Então, where are you from? De onde você é? É diferente a resposta quando eu digo I'm from Brazil? Eu estou dizendo que eu sou do Brasil, vai ser diferente quando eu estiver falando eu sou brasileiro, certo? É nisso aí que vocês vão atentar, tá certo? Então, no capítulo 4, vamos tirar essa frase aqui, I'm from Brazil, eu sou brasileiro, e eu sou do Brasil, aliás, e vamos colocar eu sou brasileiro. Ao invés de ele falar o país, vai falar nacionalidade. Gente, recordem comigo, quando nós estávamos estudando, para eu dizer a minha nacionalidade, eu permaneço com o from? Um tempinho aí para vocês pensarem. Permaneço com o from? Nós vimos que from pode ser de, da, né?
Você é de onde? Eu sou do Brasil. Mas eu vou dizer eu sou brasileiro. Permanece o from? Tenho certeza que vocês acertaram e que não permanece, né? Então, a minha resposta para essa pergunta seria I'm Brazilian. I'm Brazilian. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, percebam. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. Ok? Então, o foco nesse conteúdo é justamente a estrutura da pergunta, where are you from? A resposta, I'm from Brazil. E, neste caso, a nationality, a nacionalidade. Professora, a gente estuda tanto o verbo to be, mas a gente sabe que é importante, né? A gente tem o conteúdo, a gente tem a gramática e a gente precisa compreendê-lo para também passar para a nossa oralidade, para a nossa fala. Então, aqui nós temos verbo to be, am, temos como verbo to be, are, ok? E falta né? Falta is, tá? Am, is, are é o verbo to be, que nós já estudamos na sala de aula, estamos apenas revisando. Então, quando nós vimos aqui, where are you from? Sempre que nós tivermos you, nós vamos estar acompanhando o are, ok? Para o verbo to be, are. Quando nós tivermos I, então, am, I am. Quando eu tenho, por exemplo, Mary. Mary is from Japan. Então, eu já vou usar is, ok? Eu vou deixar para vocês, ainda na nossa aula, uma planilhazinha, uma tabela com os verbos to be que vocês têm no livro de vocês, tá? Mas como é nossa aula aqui, estamos interagindo, então eu vou também deixar nesta aula um videozinho, um slidezinho mostrando o verbo to be, certo? Vou deixar também uns vídeos referentes à nacionalidade, aquele vídeo que a gente já ouviu, where are you from? Vocês podem também pesquisar outros para ir aprimorando, mas é só para complementar, tá certo? Como estamos ainda nesse período de revisão, para a semana nós entraremos realmente no nosso capítulo 5, ninguém conhece ainda, sei que temos dificuldades, temos nossas dúvidas, mas não teremos atividades, ok? Para a nossa aula de inglês agora não teremos atividades, só esse momento de revisão mesmo, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês ainda em relação ao uso do verbo to be. Por quê, pessoal? Porque eu encontrei muitas dúvidas ainda quando alguns pais, né, estavam mandando para mim as respostas de vocês e tinha algumas dúvidas em relação justamente ao verbo to be, né, com quem usar esse verbo to be, e também tinha algumas dúvidas em uma das questões, e aí eu relembro com vocês aqui, em uma das questões pedia para vocês usarem o verbo to be na frase afirmativa, na forma afirmativa ou negativa, de acordo com o que a resposta estava dizendo. Então vamos dizer que na questão lá tinha a bandeira do Brasil, né, Brasil, e tinha assim, por exemplo, I am Brazil. I am from. Vamos lá. Então vamos imaginar que a frase estava lá na afirmativa. I'm from Brazil. Mas a bandeira que estava do lado não era do Brasil. Vamos imaginar que era do Japan. Então estava a bandeira do Japan, mas a frase dizia que eu era do Brasil. Brasil. Então a frase totalmente errada. Então, como eu iria reconstruir essa frase? Usando o verbo to be na negativa. Então, se a frase está na afirmativa e eu quero passar para a negativa, eu vou dizer I am not from Brazil. Ok? I am not from Brazil. Eu não sou do Brasil. Eu quero usar
o complemento dessa frase na negativa, eu vou apenas fazer o quê? Acrescentar. Digam aí pra mim, vou acrescentar o quê? Isso mesmo, sei que vocês responderam porque vocês são craques em inglês, né? Então, she's not. Ela não é portuguesa, ela não é Brazilian, ela não é alguma coisa. Ela não é brasileira, ela não é portuguesa. Usamos aqui o not. She is not. Se eu fosse dar continuidade com he, por exemplo, ele. He is not. E assim eu continuo com todos os demais. You are not. Lembre-se, vocês vão ter a tabela mais uma vez, que para you nós usamos are, ok? You are not, ok? Então, pessoal, nossa aula, a nossa revisão, ela se encerra por aqui, tá certo? Vou deixar o vídeo, como eu já falei para vocês. Tá? Eu vou deixar a atividade no slide. Eu faço a atividade e eu deixo no vídeo para vocês compreenderem. E é uma atividade simples, onde vocês irão construir frases, seja com a nacionalidade, seja em relação ao país que vocês vão criar, tá? O importante é que vocês usem o verbo to be da maneira correta, certo? Então, vamos imaginar aí que eu estou pedindo para vocês construírem frases e vocês vão estar livres para construir qualquer frase. Mas imagine que, de repente, alguém pensou em escrever o nome do pai. Vamos imaginar que o pai de alguém aí se chame José. Tá? Imagine que o pai de alguém se chame José e aí esse alguém quer construir a frase usando o nome do pai. E aí ele vai dizer que o pai dele, né, José, é do Brasil. Então, José is from Brazil. Aí eu passo uma questão 2, né? Vamos passar uma questão 2 para vocês colocarem estas frases que vocês criaram na negativa. Professora, aí eu vou entender. Vai sim, né? Porque vocês sabem o quê? Que a única coisa que vão fazer é colocar o not logo após o verbo to be. Então, escreveram as 5 sentenças na frase afirmativa, volta nelas para a questão 2, repete lá embaixo colocando o quê? Not. Logo após quem? Verbo to be. Ok? Belezinha? Compreenderam? Dúvidas estarei no WhatsApp, tá? Para dialogar com vocês nos horários que já combinamos, não é isso? Não fiquem, não façam de qualquer jeito com dúvidas. Voltem ao vídeo, releiam, revejam o que eu falei, compreendam o que eu falei. Tentem fazer sozinhos. Papai e mamãe é só para estar dando um apoio, né? Cobrando de vocês para que vocês estudem. As atividades mesmo, pessoal, vocês quem tem que ter a autonomia de responderem, tá certo? São vocês que irão construir essas sentenças. Vocês têm aí os nomes dos países no livro de vocês. Os nomes, usa o pessoal de casa, o papai, a mamãe, o irmão, a vovó, não tem problema. Só atentem para o verbo to be, tá? Que vocês vão ter que estar ligados a isso. Se for só uma pessoa, você vai usar is. Se for mais de uma pessoa, você quer dizer que o pai e a mãe, my father and my mother. Aí vocês vão ter que atentar para usar are, né? E não is. Ah, eu estou falando de mim, eu sou do Brasil. Então, am, se liguem no uso do verbo to be, ok? Então, tchau para vocês, espero que tenham gostado da nossa aula. Vai melhorando, né? Essa é a primeira nossa, então irá melhorando. Espero dicas também de vocês. Ah, professora, poderia ter sido mais assim, poderia ter sido mais diferente. Estou à disposição para a gente ir dialogando dessa maneira, ok? Se quiserem mandar mensagem, se quiserem também mandar algum áudio em relação a isso, também estarei aqui para ouvi-los, ok? Bye bye, see you, kiss for you!